Olá, meus amigos, eu sou Roberto Martins, sou conhecido na capoeira como Corujão ou Professor Corujão, como preferir. Sou de União dos Palmares, Alagoas, e gostaria de bater um papo com vocês sobre como é viver aqui na área de União dos Palmares, mais precisamente na terra do Quilombo dos Palmares. Bom, eu gostaria de dizer que eu tenho dois sentimentos em relação a isto. O primeiro é o sentimento de orgulho. O segundo é um sentimento de tristeza. Que história é essa? Vamos começar pela parte boa. O sentimento de orgulho que eu tenho de ser aqui do Quilombo dos Palmares, ser desta terra, é entender que eu estou vivendo em um lugar, eu nasci em um lugar que é símbolo de resistência. Resistência de um povo que sofreu as piores das perseguições, as piores torturas físicas e psicológicas que o ser humano pode ter vivido. O povo negro, escravizado, sofrido, oprimido, sofredor. E quando eu falo que tenho orgulho de viver aqui, é justamente por entender que eu faço parte desse contexto histórico-cultural que envolve esse lugar. Aqui onde foi fundado o Quilombo dos Palmares, onde foi dado o maior grito de liberdade do povo negro de toda a América e que representa para a gente uma resistência tamanha que por conta dessa resistência estamos aqui hoje falando sobre isso. Estamos trabalhando nossa cultura, nossos ideais, estamos propagando toda a nossa filosofia de trabalho, todo o nosso contexto cultural, através inclusive da capoeira. Claro que temos outros segmentos culturais de matriz africana, mas vamos falar sobre a capoeira, que é onde eu estou inserido. Então eu me orgulho por isso, em saber que, querendo ou não tem como negar, eu venho desse povo. Afinal, eu nasci aqui. Eu tenho descendência quilombola e me orgulho disso. Me orgulho de ser descendente de um povo que lutou, que não baixou a cabeça para a sociedade branca, elitizada, opressora. Não baixou a cabeça para as perseguições as quais eles sofreram. Eles não baixaram a cabeça e disseram: não, a gente vai resistir. A gente vai lutar por nossos ideais. A gente vai buscar a nossa liberdade, nossos direitos. E aí surge Quilombo dos Palmares, com toda uma ideologia de liberdade, toda uma ideologia de uma vida nova, de uma vida livre das correntes, livre do chicote do feitor, livre das humilhações que o senhor e a sinhá lhes causavam. E disseram: não, eu não aceito isso, eu vou lutar. E lutaram até quando puderam. Quando eu digo lutaram, eu não estou querendo dizer que a luta acabou, não. A luta continua. Mas eu estou falando de uma época específica em que essa luta era braçal. Essa luta era cruel e desumana. Quando eu digo que lutaram, não é que a perseguição acabou. Ainda existe. Mas nós conseguimos vencer em grande parte essa perseguição. Tanto é que, assim como a capoeira, outros segmentos culturais de origem africana, de matriz africana, estão inseridos em algumas escolas, até em algumas universidades, nas academias, nos mais diferentes, perdoe o trocadilho, espaços sociais. Então isso me orgulha, saber que eu venho daquele povo que, por mais que sofreram, não desistiram. E que hoje estamos aqui para contar um pouco de sua história.
Eu sou descendente do Quilombo dos Palmares. Isso me orgulha. Em saber que eu faço parte de uma grande história do nosso Brasil. Uma história de luta, de glórias, de sofrimento. Mas uma história gloriosa, porque o povo resiste até hoje. Então viver aqui na terra do Quilombo dos Palmares é motivo de orgulho, por tudo isso que eu estou falando. Mas e o sentimento de tristeza? Quando é que eu fico triste por viver aqui no Quilombo dos Palmares, por assim dizer? É quando eu vejo que uma grande parcela da população local ainda não reconhece a luta que aquele povo teve lá atrás. Ainda não reconhece os seus valores, seus direitos, seus talentos. Porque olhando para a capoeira, nós somos o mais completo artista. Nós somos cantores, compositores, tocadores, nós somos poetas, lutadores, jogadores. Percebe quanta coisa está envolvida dentro da capoeira? Nós somos artistas completos, mas é onde vem a minha tristeza. É quando eu vejo que grande parte da sociedade ainda não reconhece isso e ainda olha meio estranho, não só para a capoeira, mas com tudo que envolve as matrizes africanas. Ainda olha meio desconfiado. Será que vale a pena? Será que dá certo? Isso me entristece. E a resposta que a gente dá para essas pessoas é que quantas pessoas, quantos indivíduos nós já resgatamos através da própria capoeira. Pessoas que estavam em caminhos tortos, pessoas que estavam em vidas erradas, pessoas que estavam desacreditadas por si mesmo e pela sociedade. E nós buscamos essas pessoas, trabalhamos a disciplina. Nós somos até psicólogos, porque a gente conversa o dia todo, o tempo todo, a todo instante com nossos alunos e consegue melhorar o pensamento dele, consegue melhorar as ideias, a conduta dele. Nós somos formadores de cidadãos. Nós construímos a cidadania através da nossa luta. E aí eu fico triste em ver que muita gente aqui, não só em União dos Palmares, não só das cidades circunvizinhas, mas até no próprio estado de Alagoas, ainda não valoriza isso. Ainda não abriram os olhos para ver quanta coisa boa, quanta coisa rica em conhecimento, em resgate, em cultura, em história nós temos para oferecer. Isso me entristece. Eu fico triste quando às vezes de propósito eu pergunto a algum colega meu: e aí, me fala alguma coisa sobre Zumbi, sobre Dandara, sobre Aqualtune, Andalactuxe, a Cotirene? Me fala alguma coisa sobre o Quilombo dos Palmares de uma forma geral? E não sai nada. Pessoas da terra ainda estão de olhos fechados para essa história tão bonita, tão rica, tão importante. Para a história do Brasil. Isso é a história do nosso Brasil. E muita gente ainda não abriu os olhos. Por isso que eu falei que são dois sentimentos. O sentimento de orgulho por fazer parte, por ser descendente do povo quilombola, o povo que lutou, que não disse, que não baixou a cabeça para a opressão branca, elitizada, opressora. Mas fico triste por ver meus irmãos conterrâneos, boa parte pelo menos, ainda não saber contar a sua própria história. Então viver aqui no Quilombo dos Palmares é um misto de alegria e tristeza. Mas eu me alegro, no final de tudo eu me alegro, sabe por quê? Porque estamos fazendo a nossa parte. Cada vez que você conversa com alguém que fala um pouquinho sobre Zumbi, que fala um pouquinho sobre o Quilombo dos Palmares, até fala um pouquinho até sobre a fundação da cidade, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos abrindo os olhos dessa pessoa que antes estava de olhos vendados. Mas, é como eu disse,
O povo que lutou não significa que não luta mais, pois a luta, ela continua a cada dia. A cada momento que você busca um patrocínio e que alguém lhe diz não, mas na frente outro diz sim, é uma vitória que se sobrepõe àquele empecilho que o cara que disse não. A luta, ela continua no nosso dia a dia. E nós, quilombolas ou não, temos que continuar lutando. Porque é de luta, é de batalha que se fazem as vitórias. Meu muito obrigado pela atenção. Espero não ter me enrolado tanto nesse recadinho básico que eu queria passar para vocês, mas senti a necessidade de bater esse papo com vocês. Espero que tenha valido a pena do ponto de vista de quem ouviu e assistiu. Meu abraço. Mais uma vez, sou o professor Corujão, de União dos Palmares, Alagoas, e sou aluno do mestrando Miguel, lá de Santa Maria de Cambucá, estado de Pernambuco. Um abraço a todos.